sobre a passagem de Elias, que é muito mal entendida por muitos. Ateus gostam de falar dessa passagem de Elias e falar que Deus é assassino, né? Matador de criancinhas, assassino de criancinhas. Só que muitas vezes a tradução dos textos, e algo que não é analisado pelas pessoas, é o seguinte. 2 Reis, capítulo 2, vou ler aqui do 23, tá? Os rapazes zombadores. Não são crianças, tá? Algumas traduções colocam crianças, meninos, tipo um menininho lá, molecadinho que não sabe o que está fazendo, né? E os ateus gostam de falar, Deus mandou matar só porque chamou o cara de careca. Não. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a zombar dele, gritando, ó, seu careca, fora daqui, e mandando ele sair daquele lugar. Eu falo Elias, desculpa, é Eliseu, tá, gente? Me perdoe, às vezes eu acabo falando errado aqui o nome. Eu já vi muita gente fazendo isso. E aí Eliseu virou para trás, olhou firme para esses rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Quando a gente faz estudos sobre essa questão da semente do mal, do contexto do que os israelitas viviam, onde Eliseu estava ligado ali à cidade de Jericó e Betel, que era um antro de profetas que serviam ao maligno. Então aquela região ainda nasciam néfilins. Aquela região ainda tinha muitas pessoas que seguiam esse tipo de profanação. E esses caras, eles eram novos, mas provavelmente eles arriscavam, eles estavam fazendo alguma coisa para a vida de Eliseu. Não era só zombar. É tão assim que eu sempre comento, quando saem as 2 ursas, prestem bem atenção, elas despedaçaram 42 deles. E esses caras estavam xingando a Eliseu e ainda falando para que ele se retirasse daquele lugar. Sendo que ele sempre estava em uma missão espiritual lutando contra o quê? O paganismo e as questões que ocorriam naquela região ainda. Frutos daquilo que Elias já tinha lutado contra, né? Por exemplo, os 400 profetas de Baal, né? Que praticavam coisas terríveis lá e Elias os eliminou, ok? Percebam que eles estavam em algum local que ele tinha uma parte fechada e arriscavam a vida de Eliseu, porque, como rapazes, eles teriam sido feridos por 2 ursas, 42 deles. Como, pessoal? Agora, se você entender que eles estavam em um local, um tipo de estrada, né, algum local íngreme, fechado, em algum momento eles fizeram algum tipo de cerco para Eliseu, fica bem claro que eles estavam num local, eles estavam colocando a vida dele em risco, e por isso que ele olha para trás e ele coloca e convoca isso, né, para esses tipos de pessoas sobre essa questão, sendo que essas ursas despedaçam 42 deles num local só ali. Como? Alguma coisa estavam fazendo. E reunidos numa turma, representavam um perigo. Agora, o que os ateus fazem? Eles gostam de falar que eram criancinhas, não leem os textos, inclusive poucos deles eu vejo só falam assim, chamaram ele lá e o cara mandou ursas e elas vieram da parte de Deus e despedaçaram as criancinhas, os meninos, só porque chamaram o cara de careca. Vocês entendem a manipulação do conto, da maneira que eles fazem? A mesma coisa dos cananeus. Deus racista. Só porque os caras tinham outra religião, matava todo mundo, criancinha, até animal, que não sei o quê. Nunca eles vão falar sobre a semente da serpente, sobre os rituais de fertilidade, sobre bestialismo, sobre como essas entidades tomam conta do mundo material e das entidades biológicas, como animais, plantas e coisas do tipo. Por isso que Deus mandava queimava ídolos, queimava casas ou lugares onde estavam impregnados disso, porque essa energia, esses seres, eles ficam nisso. Como experiência pessoal, essa talvez não conta para todos, mas se vocês me perguntarem, Samuel, demônios existem? Existem. Eu vi. Eu sei. Poderia contar algumas coisas, mas eu não gosto. Mas assim, sim, existe. É muito real. E há muitas pessoas que sabem disso. É muito real. Talvez para alguns essas coisas podem não se manifestar. Você pode não ver, ou não pode não, né, ter contato e não acreditar e achar que isso... Porque Deus, ele sabe. Até para quem ele permite, né? Ele quer trabalhar a fé de cada um. Só que as pessoas não percebem, sim, existe. Aliás, eu perguntaria de uma maneira muito simples. Você crê que um cara que pega sua filha, uma filhinha de 2 anos, estupra sua filha, mata sua filha,
de 2 anos de idade, estupra ela. Você crê que isso é normal? Você crê que não há demônio nisso? Você crê que não? E eu não estou colocando desculpas, só estou colocando para que vocês percebam uma ideia, né? Algo assim. Né? Ou seja, então, esse texto ele é muito mal entendido por muitos. Eles acabam sempre deturpando isso.